Olá, amigo cafeicultor! Me responde uma coisa. Na cafeicultura tem um componente muito importante que mesmo que você faça tudo certinho, um capricho, não vai ter controle sobre ele. Você já sabe qual é, né? É muito simples. O fator importantíssimo para o sucesso da lavoura é o clima, e esse a gente não consegue controlar. E essa semana, o clima nada favorável para as plantas já está dando as caras. O outono está no meio, falta mais de um mês para o inverno e o frio intenso já apareceu. O sono do cafeicultor, que já não é aquele sono sossegado, fica bem comprometido. Como que se dorme tranquilo, sabendo que as nossas plantas estão lá fora, enfrentando um frio de lascar, sem nenhuma proteção? A vontade que dá era de poder guardar as plantas todas dentro do galpão, bem protegidas do frio. Nessa época, tem o fantasma da geada, que o ano passado assombrou muitas fazendas e assolou plantações inteiras. E como será esse ano? O que podemos fazer para amenizar os efeitos do frio? E a seca que acompanha? E será que vai ter chuva no meio da colheita que possa atrapalhar? Pois é, meus amigos, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Acompanhe tudo com a gente, porque o clima é o assunto do nosso No Pé do Café de hoje. Apoio. Para maior rentabilidade é preciso agir no momento certo. Transloc, seu aliado de peso. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável. E eu começo o vídeo com o ritual de sempre, pedindo like, que é para não perder o costume. Claro que eu não ficaria falando disso se não fosse de extrema importância. Dê o seu like, comente, compartilhe. O link está na descrição e fixado aqui nos comentários. É só copiar e colar para você poder mandar para os amigos ou colocar nos grupos de cafeiculturas de WhatsApp que você participa. Você vai estar ajudando a crescer imensamente este canal, que é seu cafeicultor. Obrigado, Deus abençoe e bora pro vídeo! O clima das regiões é relacionado a diversos fatores. Por exemplo, no Brasil, o frio vem do sul, lá do Polo Sul, com as chamadas frentes frias. Mas tem um fenômeno que acontece lá no Oceano Pacífico, nas costas do Peru e do Equador, que vem interferir diretamente no nosso clima. Já interferiu nas nossas chuvas o ano passado e nos deu de presente a seca prolongada. É o tal Laninha, como é conhecido esse fenômeno, e que pode mexer com o nosso inverno de novo. Mas o fato do frio ter começado mais cedo, segundo alguns meteorologistas, não indica que o inverno será mais rigoroso. Eu quero lembrar que as previsões indicam uma tendência e não uma certeza. E para este ano, a previsão é que o frio se concentre mais no mês de junho do que nos meses de julho e agosto. Então, deve esperar mais um frio intenso no começo de junho. Se espera um pouco menos de chuva no geral, mas em algumas regiões cafeeiras, por incrível que pareça, pode chover mais que o normal em junho. Nas regiões de montanha, isso não é nada bom, porque atrapalha na colheita, faz perder qualidade e ainda traz a doença da foma, por aliar o frio com a umidade. Mais uma vez eu afirmo, são previsões em cima de modelos anteriores, que pode se confirmar ou não. Mas o mais importante é a gente usar essas previsões para se precaver do que pode acontecer. Bom, falamos sobre o clima. E agora vamos falar sobre as consequências e as medidas que podemos tomar para amenizar. Já que a gente falou da chuva, se ela aparecer em uma região mais quente, ela é até bem-vinda, por um período pequeno, porque ela atrapalha um pouco a colheita sim, mas traz vigor para a planta. Mas nas montanhas, como eu disse, pode ser bem ruim. Causa foma, atrasa a colheita, atrapalha a qualidade do café. Para minimizar isso, é se prevenir contra a foma, fazendo uma pulverização nas lavouras mais susceptíveis. E planejar a colheita levando em conta a possibilidade de chuva, aumentando proporcionalmente os dias destinados para a colheita e buscando alternativas para a secagem do café. Então, fique atento às previsões e busque sempre se antecipar. Com o planejamento, os problemas tendem a diminuir. Vendo pelo lado bom,
Se o frio aumenta a possibilidade de foma, por outro lado, diminui bastante a pressão da ferrugem, do bicho mineiro e de ácaras. E vamos então ao que dá para fazer para se defender. Em relação ao solo, geralmente se recomenda ter uma cobertura no solo para manter sempre úmido e mais fresquinho. No inverno, porém, principalmente em regiões mais propícias à geada, uma estratégia é deixar o solo mais exposto, limpo, para que a maior quantidade possível de calor seja absorvida por esse solo. Um solo mais aquecido certamente ajuda muito a equilibrar o jogo, mas essa ação deve ser revertida assim que o frio passar, para que lá em setembro já se tenha novamente uma cobertura de solo para equilibrar o calor que virá. Então, resumindo, regiões propícias ao frio intenso, o chão descoberto, regiões mais quentes, pode deixar um pouco mais de cobertura, uma vez que já o frio passa e aí a cobertura de solo é muito bem-vinda. Uma estratégia de defesa contra os efeitos do frio intenso e da geada é usar um componente que faz com que a água que tem na planta demore mais para congelar. É o mesmo princípio de você colocar sal na água. Ela vai demorar mais para atingir o ponto de congelamento. Com as plantas, podemos usar esse artifício, só que colocando potássio. O potássio tem essa característica de ajudar a retardar o congelamento da água que tem dentro da planta. Pulverizar com potássio nas vésperas da geada pode minimizar os efeitos, até certo ponto, porque uma geada muito forte, aí não tem jeito. Tem também uma pesquisa conduzida pelo professor Luiz Roberto Guimarães, da Universidade Federal de Lavras, que aponta resultados muito animadores. Consiste em usar o selênio para deixar as plantas mais resistentes ao frio. Na pesquisa, foi aplicado selênio nas folhas das plantas que foram expostas a temperaturas tão baixas quanto a que teríamos numa geada. As plantas com selênio não tiveram suas folhas queimadas, enquanto que as plantas sem o selênio ficaram danificadas pela variação de temperatura. Então, vamos acompanhar de perto a evolução dessa pesquisa, para podermos ter mais uma ferramenta para deixar nossas plantas mais protegidas ao frio. Tem produtores que gostam de aproveitar alguma chuva que cai no inverno para fazer adubação nitrogenada. Isso com a intenção de fazer a planta crescer, certamente pensando que assim está fortalecendo a planta. Porém, essa não é uma época adequada para fazer isso. As folhas já existentes crescem de tamanho e ficam mais vulneráveis por isso. E as folhas pequenas, recém-nascidas, ficam esbranquiçadas e não desenvolvem. Além de tudo isso, esse procedimento acaba em conjunto com o frio, umidade e vento, abrindo as portas para a doença da foma. Em lugares que têm histórico da doença e são susceptíveis a isso, é recomendável fazer uma pulverização preventiva para ajudar na resistência da planta. As épocas indicadas para investir no crescimento e no fortalecimento da planta são nos tempos quentes e úmidos, da primavera, verão e até no outono, mas não no outono frio como deste ano, né? Olá, amigos produtores e produtoras! Eu estou interrompendo o vídeo para dar um recado bem rapidinho para vocês. De 24 a 27 de maio, vai acontecer a Expo Café, no campo experimental da Ipamig em Três Pontas. Eu fui convidado e vou marcar a presença. Quem também vai estar lá é a Grão de Ouro, uma empresa AgroGalaxy, que é parceira aqui do canal. Então, aproveite para visitar o estande da AgroGalaxy no pavilhão tecnológico da Expo Café. Eles estão te esperando para tomar aquele cafezinho e o melhor, oferecer condições especiais. Até lá! O estresse que as plantas sofrem está relacionado à duração e à intensidade do frio. Tem o estresse causado por um frio muito intenso, agudo, mas que depois é seguido por períodos de temperaturas mais agradáveis à planta. E tem aquele frio que, apesar de não ser tão intenso, dura vários dias, é constante. Esse vai minando a resistência da planta e pode ser até mais prejudicial que o frio agudo de curta duração. E eu quero agora falar de uma prática que no desespero alguns cafeicultores tentam. Muitos produtores costumam queimar palha com pneus
para tentar criar uma névoa, uma fumaça, para proteger os cafés plantados em bacias que são mais propícios a geadas. Porém, as experiências têm mostrado que isso é pura perda de tempo. Conseguir fazer uma cobertura de fumaça em uma área inteira durante toda uma madrugada é tão complicado, é tão improvável, que é mais fácil você acertar na Mega Sena. Seu cafeeiro está desfolhando. Você deve observar se as folhas estão caindo mais do lado mais frio da planta, onde bate menos sol. Se for, é normal, é só mais um efeito do frio. E mesmo a planta estando bem nutrida, muitas vezes não se consegue controlar essa desfolha. Se você está fazendo um plantio em uma área susceptível à geada, as variedades mais indicadas por serem mais resistentes ao frio são as do grupo dos catucaís. Meus amigos, estamos nós de novo na frente de batalha. Colheita pela frente e o frio chegando mais cedo. Previsão de chuva em algumas regiões cafeeiras, mas previsão geral de seca mais prolongada no inverno e entrada da primavera. Enfim, o clima vai seguindo seu caminho implacável e resta a nós, cafeicultores, estarmos cada vez mais preparados para essas batalhas. E como que a gente se prepara para isso? Adquirindo conhecimento, nos atualizando, nos informando das novas tecnologias, buscando saber das pesquisas sérias e colocando em prática. Levando a fazenda como se fosse uma empresa, com uma gestão bem feita. No começo, dá um pouco de trabalho, mas depois vira rotina e tudo fica mais fácil. O No Pé do Café está aqui para te ajudar, trazendo as informações e o conhecimento que você precisa. Então, assista, compartilhe com os amigos. Quanto mais cafeicultores estiverem bem, mais a cafeicultura será forte. Não adianta achar que se você estiver bem, tudo estará bem. A cafeicultura só é forte quando todos estão fortes. E mais uma vez, ajude o canal a crescer. Curta o vídeo, compartilhe, comente. Um grande abraço a você, muito obrigado e até no próximo No Pé do Café. Apoio. Para maior rentabilidade é preciso agir no momento certo. Translock, seu aliado de peso. Um produto ICL. Impacto para um futuro sustentável.